Há uma palavra muito especial do coração de Deus para o nosso coração nessa noite. Você crê nisso? E o versículo 11, eu vou pedir para você prestar atenção em algumas coisas que eu entendo que seja importante falarmos antes da leitura, antes de nós lermos esse trecho e antes da gente começar a compartilhar com a igreja algumas aplicações poderosas da parte de Deus para a nossa vida. Nós estamos falando, meus irmãos, de 7 cartas que são apresentadas no livro do Apocalipse, destinada cada uma delas a uma determinada igreja, a qual está passando por um momento diferente na sua caminhada com Jesus. E isso é tão evidente que para cada uma dessas igrejas, das 7 igrejas, Jesus se apresenta de uma maneira muito especial, de uma maneira assim, muito singular para cada uma delas, porque cada uma delas tem uma palavra do coração de Jesus para essa igreja. E é interessante que mesmo as igrejas que são repreendidas, que são exortadas, todas elas são convidadas a retomarem, como a igreja de Éfeso, por exemplo, que é uma das que a gente mais conhece, quando Jesus vai exortar a igreja, dizendo para que eles voltassem à prática das primeiras obras, que eles voltassem ao primeiro amor. Olha só que coisa interessante. E tantas outras igrejas, entre as 7, somente 2 igrejas são louvadas, somente 2 igrejas são enaltecidas por Jesus, que é a igreja de Esmirna, que nós vamos ler hoje, e a igreja de Filadélfia. As demais, todas elas, têm uma palavra de exortação, tem uma palavra de repreensão da parte de Jesus. E em cada uma das cartas a gente vai vendo algo bastante característico dessas cartas, em que Jesus se apresenta, ele denomina para quem ele está destinando a sua carta, destinando a mensagem, e então é desenvolvido o conteúdo dessa mensagem e depois, posteriormente, é trazida a palavra de revelação ao coração da igreja. Meus irmãos, eu creio que cada uma dessas igrejas aqui, cada mensagem que é trazida a essas igrejas tem muito a ver com a vida de cada um de nós, e para cada momento da nossa vida, da nossa história, Deus traz uma palavra muito especial através da mensagem destinada a cada uma dessas igrejas. Essas cartas foram escritas pelo apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Pátimos, e ali é o lugar que deveria ser o lugar da sua morte, o lugar da sua tristeza, o lugar da sua destruição. Foi ali, na ilha de Pátimos, no seu isolamento, distante dos irmãos, foi ali que Deus trouxe a maior revelação do céu ao coração do seu servo. E aqui, meus irmãos, nós já temos uma palavra poderosa para o nosso coração. Independentemente do momento em que nós estamos vivendo, independente das circunstâncias que muitas vezes nós temos enfrentado, preste atenção no que eu vou te dizer. Há sempre uma palavra de revelação de Deus para o seu coração, que vai trazer a você uma palavra para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Você crê nisso? Sim ou não? Eu creio nisso, meus irmãos, e eu creio que esta noite é uma noite onde Deus tem uma palavra para mudar a nossa história, para mudar os rumos da nossa vida, para a gente poder sintonizar novamente o nosso coração com o coração de Deus, para estarmos vivendo o propósito de Deus. E agora, abra o seu coração, abra bem os seus olhos, abra bem os seus ouvidos, para que você possa ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Vamos ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11, onde diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova,
e tereis tribulação de 10 dias. Preste atenção. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Oremos. Senhor, essa é a tua palavra, palavra de revelação. Nós, ó Deus, oramos a ti nesse momento e pedimos para que o Senhor esteja falando conosco. Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada coração. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa estrutura e sabe que somos pó. E se não for pela tua graça e misericórdia, Senhor, estamos perdidos. Então, Senhor, em nome de Jesus, visita-nos, ó Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia. E renova e revela essa palavra poderosa ao coração de cada um, ó Deus, neste lugar, no coração de cada um dos irmãos que nos acompanham pela internet. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Há uma particularidade sobre, na verdade, várias particularidades sobre a... Vivi, faz um favor, leva a Ana Paula lá na sala, e acho que é mais confortável lá para ela poder... Aí fora eu acho que está muito frio, desculpa me intrometer, mas eu acho que é mais confortável para você lá, para vocês, né? Há muitas particularidades, há muitos detalhes aqui, meus irmãos, sobre a cidade de Esmirna que eu quero contar um pouco a vocês. Por incrível que pareça, a cidade de Izmir, que é a cidade russa, uma cidade gigantesca com mais de 3 milhões de habitantes. É surpreendente pensarmos numa cidade que subsistiu de tantos tempos, passado por tantas centenas de anos, e ainda ela está lá firme e forte. Claro que é uma cidade renovada, é uma cidade moderna, é uma cidade com uma quantidade populacional absurda, mais de 3 milhões de pessoas vivendo ali. É uma cidade rica, é uma cidade com uma grande diversidade cultural e por isso então também religiosa. É uma cidade que provê muitos recursos aos seus habitantes por causa de um porto muito famoso que existe ali e que recebe gente do mundo inteiro, que recebe riqueza do mundo inteiro. É claro que a cidade que temos hoje, chamada Izmir, e ela já chamava Izmir antigamente também, nós a conhecemos por Esmirna, não é a mesma. Essa cidade nova foi construída sobre as ruínas da cidade antiga. E eu estava vendo um documentário, o presbítero Renato, que me chamou muita atenção. Eles já descobriram, Dona Madalena, mais de 36 cidades subterrâneas em Izmir, que é, no caso, Esmirna. Cidades subterrâneas onde os túneis eram cidades completas. Os habitantes da cidade de Esmirna viviam dentro, em situações de guerra, em que os habitantes estavam correndo risco, eles corriam para essas cidades e passavam a viver lá por muito tempo. Então eles criavam seus filhos ali, criavam animais ali, eles tinham um lugar onde eles tomavam banho, eles tinham um lugar onde eles dormiam, eles tinham um lugar onde eles comercializavam, onde eles faziam as suas feiras dentro dessas cidades subterrâneas. O documentário que eu estava vendo, e você pode ver isso no YouTube tranquilamente, a cidade que eu estava vendo, ela chegava a 20 metros abaixo do solo. E os seus corredores tinham em torno de 1,10 m e 1,20 m. Imagina você lá, presbítero Jefferson, andando nos corredores com 1,10 m de altura. Imagina se daria dor nas costas, dor nas pernas, dor em tudo quanto é lugar, né? E é interessante porque ao passar pelos corredores estreitos, então eles prendiam muitas vezes os inimigos dentro desses corredores, impedindo que eles fugissem de lá, e eles acabavam perecendo dentro daqueles corredores, porque eles não sabiam como sair de lá. Gente, são centenas de corredores que dão para um monte de lugar, e no meio dessa cidade subterrânea tem alguns dutos de ar,
que faz com que mantenha uma temperatura agradável e o oxigênio possa chegar em todos aqueles corredores ali. Essas cidades subterrâneas, elas existem ainda hoje, não povoadas, mas ainda existem. Esmirna, desde aquela época, era uma cidade rica em todos os sentidos. Era uma cidade que trazia gente de muitos lugares diferentes. Era uma cidade que existia desde a época da Grécia Antiga. Alexandre o Grande passou por lá e tantos outros conquistadores, chegando até a época do Império Romano. E, lógico, depois a cidade existe até hoje. Então, é uma cidade que teve um destaque bastante grande, que chamou a atenção do mundo por causa de muitas coisas, por causa da sua glória, por causa do seu brilho, por causa de tudo aquilo que ela podia oferecer aos seus habitantes. Uma particularidade dessa cidade é que Éfeso era a grande cidade, a grande capital da região. Essa cidade ficava um pouco mais de 50 quilômetros ao norte de Éfeso, ali beirando o mar Mediterrâneo, o Mar Negro, na Ásia Menor, que não é a Ásia que nós temos hoje, né? A Ásia que nós temos hoje é uma Ásia muito extensa em termos territoriais. Nós estamos falando ali de um trecho muito curto, um trecho pequeno, que comportavam essas cidades ali naquela região. Fugindo um pouco, queridos, terminando essa questão da geografia e da história, que eu entendo que são detalhes interessantes, o governador dessa cidade, a cidade de Esmirna, na época que o Império Romano havia tomado toda aquela região, o governador da cidade de Esmirna é um dos governadores que não se opõe ao domínio do Império Romano. Ele, por livre e espontânea vontade, vai até o imperador Tibério e entrega a cidade, e então eles passam a fazer parte do Império Romano. E o fato dele não apresentar resistência, a cidade ganha um presente de Roma, e na cidade então se constrói uma grande estátua destinada e oferecida ao imperador Tibério de Roma. Que nós vamos entender um pouco sobre isso quando nós começamos a ler e começamos a estudar um pouco essa carta destinada a Esmirna. Para entendermos essa carta, queridos, nós precisamos observar 3 pontos super importantes a partir de uma palavra que aparece em pontos estratégicos nessa carta. Então eu chamo a sua atenção para o versículo 8, para o versículo 10 e para o versículo 11. São poucos versículos, mas há uma palavra que se repete em todos eles: a palavra morte. E a palavra morte faz com que a gente entenda a morte em perspectivas bastante diferentes. Ela traz uma simbologia, ela traz uma mensagem diferente cada vez que ela é citada aqui nesse texto, nesta carta destinada à cidade, à igreja de Esmirna. No primeiro momento, morte tem a ver com o próprio Senhor Jesus, quando ele se apresenta. Ele vai dizer: olha, eu sou o primeiro e eu sou o último. Na ideia de que Jesus, ele é o eterno. É aquele que estava no começo, é aquele que está no final, porque ele subsiste de tempos em tempos. Ele nunca terá um fim. Essa que é a ideia quando nós olhamos para cá. E hoje a nossa irmã ministra de louvor, a Paula, ela trouxe uma canção maravilhosa, antiga, e que encheu este lugar. E eu creio que os anjos cantaram conosco hoje, presbítero Jefferson, quando ela ministrou a canção Alfa e Ômega. Foi lindo, foi maravilhoso, trazendo a ideia justamente desse Jesus que vive e reina eternamente. Amém. Aqui ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu estive morto e tornei a viver. Qual é o sentido aqui, queridos, da morte? O sentido da morte aqui é do inimigo que foi vencido. A ideia da morte aqui é para nos lembrar que aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós buscamos, aquele em quem nós temos a salvação, só podemos ter porque ele foi capaz de vencer a própria morte. Quando Jesus conheceu a morte, foi enterrado ali, foi colocado dentro daquela
daquele túmulo, e uma grande pedra foi colocada na porta. Depois de 3 dias, Jesus ele é ressuscitado no poder do Espírito Santo. O Pai o chama de volta. Ali, naquele momento, há uma grande e poderosa mensagem sendo proclamada ao mundo todo, que o maior inimigo, aquele que ninguém pode vencer, foi vencido. Aquele que ninguém pode superar, foi superado. Porque agora, através de Cristo, é inaugurado para mim, para você, para todos aqueles que creem, um novo caminho que nos aponta para a eternidade. Cristo veio para tirar do coração dos filhos de Deus o medo da morte. Porque agora a morte não é mais um inimigo que nos amedronta. Pelo contrário, agora a morte existe para nos lembrar que Jesus venceu a morte. Porque Jesus ergue os nossos olhos para que possamos enxergar a eternidade. Não mais olhamos a morte como um fim, mas agora nós passamos a olhar um meio, como uma da vida, de uma vida que começa aqui, mas que vai rumo à eternidade, porque Jesus nos chamou para a eternidade, para vivermos com Ele. E aí, queridos, nós passamos ao versículo 10 para entender algo poderoso aqui. O versículo 9 e o versículo 10 vai falando, Jesus vai descrevendo a situação dessa igreja, as lutas que eles estavam enfrentando, a perseguição que eles tinham que enfrentar e o medo da morte que dias àquela igreja que estava sendo perseguida. A igreja de Esmirna é conhecida como a igreja perseguida. Perseguida por quê? Por aqueles que se dizem judeus e não são, por aqueles que se reúnem, que ao invés de buscarem a Deus, adorarem a Deus, se reúnem para tramar planos diabólicos de destruição, de morte, contra a igreja, contra os filhos de Deus. Só que agora, quando Jesus se apresenta a essa igreja para dizer que ele venceu a morte, Jesus estava mandando um recado para essa igreja. Jesus estava dizendo: se eles estão perseguindo vocês, tenham paciência. Se eles estão tentando colocar medo no coração de vocês, tenham coragem, porque eu já venci a morte. Eles estão querendo fazer com que vocês temam um inimigo que já foi vencido. Não temam. E é então no versículo 10, meus irmãos, que nós nos deparamos com essa palavra, onde diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está dizendo: esse inimigo já foi vencido, vocês não precisam temer. Aquele que crê em mim tem a vida, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Diz lá em João 3, versículo 18, meus irmãos. Quem tem o Filho tem a vida, diz João em uma das suas cartas. A palavra que fica para nós lá em João, no capítulo 11, quando ele vai até as irmãs Marta e Maria para ressuscitar Lázaro, ele diz: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pena, meus irmãos, que nós muitas vezes nos deparamos com este texto apenas nos velórios. Nós temos que guardar essa mensagem no nosso coração todos os dias, porque Deus nos chamou para a vida eterna. Deus nos faz lembrar nessa noite de que a nossa vida não termina aqui, que os prazeres deste mundo são pequenos demais diante da glória que nos espera, que as lutas que nós temos vivido aqui não são tão grandes ao ponto de abrirmos mão do chamado de Deus, da salvação que Deus tem para nós, do chamado, do ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Nada deve ser maior do que o prazer e a alegria de servir ao Senhor. Nada deve ser maior do que a certeza de que nós estamos, quando estamos com Jesus, estamos no caminho certo, ainda que venham momentos difíceis, ainda que venha a pandemia, ainda que venha a doença, ainda que venha a falta muitas vezes de uma coisa ou outra, mas nada deve tirar você do caminho do Senhor, nada deve fazer você desanimar do chamado que Deus tem para você, nada deve fazer você desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque foi Ele que colocou nas suas mãos, e é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te dar graça para que você possa vencer, para que você possa ir adiante. É Deus que te chamou, é Ele que vai te sustentar. Nem a morte deve fazer você temer. A perseguição, aquilo que falam de você, aquilo que muitas vezes faz você chorar. Sabe por quê, meus irmãos?
Porque aqui ele nos diz que há um prêmio. Aqui ele diz para nós que há algo precioso, que Jesus tem guardado para nós, que ele chama de coroa da vida. Paulo faz uma menção a respeito dessa coroa, quando ele fala dos atletas que correm no estádio por uma coroa corruptível, ou seja, pelos galhos, pelos pequenos, singelos galhos das oliveiras ou dos olivais do imperador romano, que então era feita uma coroa para os vencedores das Olimpíadas romanas, e então aos vencedores eles ganhavam as maratonas, e então eles eram colocados, premiados com aquela coroa. Só que aquela coroa iria secar, aquela coroa iria se desfazer. Jesus está dizendo que há uma coroa reservada para os seus filhos, para os vencedores, para aqueles que permanecem fiéis. Há uma coroa incorruptível, que é a chamada de coroa da vida, para nos mostrar que nós somos chamados para experimentar uma vida que começa agora e que dura para toda a eternidade. Quando nós, queridos, perdemos a visão do reino de Deus, quando nós perdemos a visão da palavra de Deus, quando nós perdemos a visão que Deus colocou no nosso coração, então nós começamos a colocar a nossa vida e a fixar a nossa vida nas coisas deste mundo e ficamos cada vez mais plantados nessa terra. Qual é o problema, meus irmãos? É que as coisas dessa terra se dissolvem, o tempo vem e leva embora. Quando Jesus fala sobre o melhor lugar para guardar o tesouro, ele diz que o céu é o melhor lugar para guardar o tesouro. Porque lá não há ladrão para roubar e nem ferrugem para corroer. Se há algo importante, entregue a Deus. Se há algo importante na sua vida, coloque nas mãos do Senhor. Se você realmente tem algo pelo que lutar, se você tem algo realmente para colocar as suas forças, a sua vida, o seu vigor, faça isso colocando o seu coração nas mãos de Deus. Faça isso colocando os seus sonhos nas mãos de Deus. Faça isso colocando a sua família nas mãos de Deus. Faça isso colocando as suas lutas nas mãos de Deus. Porque é Ele que nos garantirá a coroa da vida. Há algumas palavras, meus irmãos, que aparecem aqui, que elas são fundamentais para que possamos entender. Por exemplo, aqui fala sobre a blasfêmia, e quando nós entendemos blasfêmia, no primeiro momento em que nós ouvimos essa palavra, nós entendemos que é alguma injúria em relação a Deus. Está blasfemando, sempre a gente imagina algo que está sendo dito de negativo, de ruim em relação a Deus. Mas quando nós lemos aqui, na língua em que esse texto, o Novo Testamento, foi escrito, nós nos deparamos com a blasfemia. E blasfemia aqui, no grego, tem a ver, queridos, não só com algo que se diz contra Deus, mas também a injúria, a palavra mentirosa contra a vida de alguém, contra a vida de uma pessoa. A blasfemia que aparece aqui nesse texto e a perseguição que aparece aqui nesse texto é apenas uma estratégia para fazer com que aqueles cristãos desistissem do propósito, da fidelidade deles ao Senhor. Há uma mensagem de Deus aqui, meus irmãos, para o nosso coração. E a mensagem de Deus para o nosso coração é, da mesma maneira que o diabo fazia no passado, ele continua fazendo, usando pessoas, usando circunstâncias, usando situações para nos fazer desanimar ao ponto de não permanecermos fiéis ao Senhor. Por quê? Porque quando você se afastar de Deus, você não vai perder, mas você já perdeu. Todas as vezes que nós abandonamos o caminho da fidelidade, não perderemos, já perdemos. Estava lendo um comentário bíblico da editora Esperança, e esse comentário bíblico, o autor falava algo muito interessante. Ele diz que o permanecer fiel até a morte não diz respeito somente ao manter-se na fé, mas diz também respeito ao fato de não abrirmos mão da missão sobre a qual foi estabelecida a nossa nova vida em Cristo. Ou seja,
é para permanecermos na fé em Cristo, mas também é para permanecermos na proclamação da fé em Cristo. Você entende isso ou não? Você entende isso? Não é apenas para você continuar sendo um crente, mas é para você continuar firme e forte, proclamando as maravilhas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para que você, aonde quer que você estiver, a luz de Cristo continue brilhando em você, e que você não negue a sua fé em nenhum momento, e que você não negue a sua fé em circunstância nenhuma. A sinagoga de Satanás se levantou contra aquela igreja, a sinagoga de Satanás continua se levantando contra a igreja, tanto aqui quanto em qualquer lugar do mundo, meus irmãos. Hoje ainda vive-se a grande perseguição contra cristãos, contra as pessoas que querem proclamar o nome de Jesus. Existem países fechados ao Evangelho que continua matando crente, que continua matando cristãos, continua tirando a vida de cristãos. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, nós vimos isso acontecendo através da internet, ao vivo, meus irmãos, quando cristãos foram sacrificados. Ao vivo, imagens terríveis, sendo humilhados, expostos e mortos diante dos olhos do mundo inteiro. Essas coisas ainda acontecem. Quando o pastor Ben Hong falou à igreja brasileira, num congresso de igreja em células, ele contou uma cena muito interessante quando ele falava a respeito da sua igreja. E ele dizia que na sua igreja, jovens, adolescentes, casais, famílias inteiras, estavam dispostas a morrer por Jesus. Ele que vive num país fechado à pregação do Evangelho, continua a ver a igreja crescer, mesmo que ainda esse país e outros tantos continuam destruindo templos evangélicos, templos cristãos, que estão sendo levantados para acolher cristãos. Esses templos estão sendo derrubados. Ele diz que na igreja dele existem adolescentes, jovens, casais, dispostos a morrerem por Jesus. Eles creem, meus irmãos, que eles vão morrer de qualquer maneira. Um dia eles vão morrer, assim como eu e você, todo mundo aqui, um dia vai chegar a hora da gente morrer. E eles disseram, se vamos morrer, então que morramos por Jesus. E então, de 2 em 2, eles vão aos vilarejos mais longínquos e retornam. Colocam uma mochila nas costas e vão. E é lá, quando eles chegam, eles são recebidos, eles comem daquilo que eles recebem, eles partilham daquilo que as pessoas lhes dão, e eles voltam para casa e vão novamente. Até o dia em que eles forem e não mais voltarem. Até o dia em que eles forem para a última missão da vida deles, pregando a Jesus. A igreja de Esmirna tem um personagem histórico que é inspiração para toda a igreja de Cristo, que é o bispo Policarpo. Policarpo morreu aos 86 anos, morto numa arena, exposto diante de milhares de pessoas. A pergunta que foi feita a ele foi, você nega o seu Cristo? E Policarpo diz, eu não vou negar. Eu não posso negar aquele que foi fiel a mim durante 86 anos. Eu não posso negar, porque ele foi bom para mim. E eu não posso abandoná-lo nos meus últimos anos de vida. Quando nós lemos e quando nós ouvimos isso, parece ser algo inusitado, parece ser algo muito abrupto, parece ser algo muito assustador e que acontece de maneira repentina, mas não é.
O que aconteceu com o bispo Policarpo é que ele praticava a mesma pregação e a mesma fé que o apóstolo Paulo, quando, ao escrever a carta aos Romanos, faz questão de chamar Jesus de Senhor. E chamar Jesus de Senhor era automaticamente se contrapor ao próprio império de Roma, que tinha na figura do seu imperador um semideus, ou a representação do próprio Deus no meio deles. Assim como era no Antigo Egito, através do faraó. O imperador romano era tido como a personificação divina no meio do povo, e ele deveria ser digno de glória, ele é que deveria ser adorado entre o povo. E quando a estátua, e agora faz sentido para nós, quando a estátua do imperador romano Tibério é erguida e colocada na cidade de Esmirna, a cidade de Esmirna é convocada a se dobrar diante da estátua do imperador. Mas este homem chamado Policarpo, o bispo desta igreja, ele não se rende à dor, ele não se rende à perseguição, ele não se rende ao chamado dos romanos, quando dizem a ele: se você não negar o seu Cristo, se você não reconhecer o senhorio do imperador, você vai morrer. E então ele diz: eu vou morrer. Estava lendo um texto sobre essa carta, e ele dizia que há uma diferença entre a igreja de Esmirna e a sinagoga de Satanás. É que uma tem a marca da besta e a outra não. Quando nós lemos, meus irmãos, no versículo 9, sobre a tribulação, que é o tempo de angústia, é o tempo da perseguição, é o tempo do choro, é o tempo da dor, nós também lemos que a cidade reconhecia os cristãos, a igreja naquela cidade, como uma igreja pobre. E eles não eram pobres porque eles nasceram pobres, mas eles eram pobres por serem cristãos, e como cristãos eles estavam sendo saqueados, eles estavam sendo tirado deles o direito de permanecer nas suas propriedades. E então aqui Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Porque não importa o que estejam fazendo com vocês, a herança de vocês vai ser na eternidade. E há algo precioso para vocês, muito mais precioso do que aquilo que estão tirando de vocês agora. Meus irmãos, aí nós voltamos justamente para a pregação de Jesus. Aonde estiver o teu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Jesus está dizendo para eles: vocês têm um tesouro no céu. Que o coração de vocês esteja, então, no céu. Porque aí, meus irmãos, quem tem o coração no céu é capaz de resistir à perseguição. Quem tem o coração no céu é capaz de resistir à dor. Quem tem o coração em Deus é capaz de resistir às situações mais complexas da vida, sem desanimar, sem vacilar, mas é capaz de persistir. Só quem tem o coração em Deus é capaz de dar mais um passo para Jesus. Se você tem o seu coração em Deus, você será capaz de dar um passo para Jesus nessa noite. Se você tem o teu coração em Deus, você será capaz de resistir esta noite, sendo uma testemunha fiel ao Senhor. Por mais que muitas vezes existam lutas, as quais você tem que enfrentar todos os dias, desde que você acorda até a hora que você vai dormir. O que Deus está falando conosco, meus irmãos, o que Deus está falando conosco é: não desista. Continue em frente, porque você está com Jesus. E estar com Jesus é estar no caminho certo. Ainda que venha a perseguição, ainda que venha a luta, ainda que venha o choro, a alegria, assim como o choro da noite, a alegria é a certeza da vitória do Senhor, que virá pela manhã. Jesus é conhecido como a estrela da alva. A ideia que nos traz é que Jesus é aquele que faz raiar o novo dia. Aquele que faz raiar a esperança no coração do aflito. É aquele que faz raiar a esperança no meio da dor e no meio do sofrimento. A carta termina no versículo 11 dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano
da segunda morte. E a palavra morte, então, aparece pela terceira vez. Qual é o sentido dessa morte? Está dizendo, meus irmãos, que aqueles que padecem sem Cristo aqui, pior ainda, porque padecerão sem Cristo na eternidade. Quando nós lemos no capítulo 20 de Apocalipse, o versículo 14, meus irmãos, nós entendemos o que significa a segunda morte. E aqui está definido o que é a segunda morte, quando o Senhor nos diz, através do apóstolo João, assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. É claro, meus irmãos, que nós, ao lermos Apocalipse, precisamos entender que aqui há uma linguagem simbólica. O lago de fogo que aparece aqui não necessariamente deve ser visto como um lago pegando fogo, mas deve ser visto como a extrema dor, sofrimento e desespero, que eu não sei como será, mas bom não vai ser. Que ninguém sabe exatamente como é, mas será terrível. E este lugar, chamado Lago de Fogo, também é interpretado como sendo a segunda morte, ou seja, a condenação eterna sem Deus. Sabe qual é a diferença entre o céu e o inferno, meus irmãos? É que de um lado você poderá usufruir a eternidade na presença de Deus, e do outro lado você nunca mais terá a oportunidade de estar com Ele. A diferença entre céu e inferno continua sendo a presença de Deus. E essa eternidade, meus irmãos, você pode começar a experimentar hoje, se você tem Cristo no seu coração. Porque se você tem Cristo no seu coração, você já pode experimentar a companhia de Deus hoje, nos dias que você vive hoje, no tempo que você está experimentando hoje. E então, queridos, quem tem a eternidade cravada no seu coração, não precisa mais temer a morte. Quem tem a eternidade cravada no seu coração, sabe de que, independentemente da circunstância, Deus estará com ele estará com Deus, tanto aqui, quanto durante a morte, como depois da morte, porque Deus já os chamou para a vida eterna, e esta é a mensagem que muda a vida da gente, meus irmãos, essa é a mensagem que muda a nossa história, essa é a mensagem que vai fazer diferença quando os dias forem maus, quando as dificuldades baterem à nossa porta, nós nos lembraremos que o Senhor que nos chamou é o Deus que não desiste de nós, é o Deus que não nos abandona, é o Deus que está sempre ao nosso lado para nos ajudar e para nos fazer vencer no meio das tribulações. A carta que Jesus destina à igreja de Esmirna, conhecida como a igreja perseguida, é uma carta que os anima, que os fortalece, que os incentiva a continuar na fidelidade do chamado. Para encerrar, eu quero chamar a sua atenção a algo precioso nesse texto. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu preciso falar isso para você porque há pessoas que interpretam esse texto de maneira equivocada. E eu gostaria que você não interpretasse de maneira equivocada esse texto. De maneira nenhuma, preste atenção, de maneira nenhuma, eu digo isso com muito respeito a você, de maneira nenhuma, Jesus está fazendo uma barganha, uma troca com você. Jesus aqui de maneira nenhuma está dizendo, olha, se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida, mas se você não for fiel, você não vai ter. A mensagem aqui, meus irmãos, não é dentro de uma oração condicional.
Não é uma frase que impõe uma condição. Se você for fiel, você vai ter a coroa da vida. Se você não for fiel, até a morte, até o fim, você não vai ter a coroa da vida. Não é essa a mensagem que Jesus quer passar para aquela igreja. A mensagem que Jesus quer passar para a igreja de Esmirna, assim como a mensagem que Jesus quer passar para mim e para você, meus irmãos, sabe qual é? É a mensagem de permaneçam fiel, permaneçam como vocês estão, permaneçam avançando, permaneçam na fé a qual vocês foram chamados, permaneçam firmes, porque vocês vão vencer. E quando a morte chegar, vocês ainda terão um prêmio que está garantido a vocês, que é o prêmio da coroa da vida. Não é uma negociação, não é um condicional, mas é uma certeza que Deus quer que você tenha no seu coração. A eternidade já chegou entre os homens, a eternidade já chegou no coração do crente, a eternidade já chegou na vida da igreja, meus irmãos, e esta é a certeza de que o que nós estamos experimentando hoje, nós experimentaremos na plenitude, para todo sempre, na eternidade com o Senhor. Porque a eternidade já é uma realidade na vida de quem tem Jesus no coração. Deus abençoe a sua vida. Deus te fortaleça. Deus te dê graça. E não se esqueça, seja fiel. Seja fiel, porque Ele é fiel. Não desista, porque Ele não desiste. Continue firme, porque Ele não soltará a sua mão. Porque ainda que você passe pelo fogo, Ele não vai deixar o fogo queimar você. Ainda que você passe pelas águas tumultuadas, Ele não deixará você se afogar. Seja fiel, porque Ele é fiel. Apesar das durezas da vida, permaneça fiel. Não desista do que Deus tem para você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.